Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o melhor curso da certificação CEA. Eu sou o Prof. Renan Duarte e só lembrando vocês, quem quiser ter acesso ao curso completo, com as apostilas em PDF, todos os slides utilizados em aula, mais de 1.100 questões comentadas em vídeo, materiais de resumo direcionados para a revisão e um banco com questões que caem na prova da CEA, cliquem aqui no primeiro link na descrição ou nos comentários fixados para que vocês conheçam o curso completo. No mais, peço para vocês deixarem o like, se inscreverem aqui no canal e desejo a vocês uma excelente aula. Pessoal, a gente vai estudar agora o Arbitrage Pricing Theory, ou APT, ou ainda Teoria de Precificação por Arbitragem. Ele é um modelo de precificação de ativos alternativo ao QPM, tá? Então, só para a gente relembrar aqui, o KPM, ele é um modelo que ele vai servir para precificar, para dizer para a gente qual que vai ser o retorno esperado de um ativo. E aí ele vai considerar o que para fazer esse cálculo? Ele vai considerar qual que é a taxa livre de risco, ele vai considerar qual que é o beta daquele ativo, qual que é a sensibilidade daquele ativo em relação ao mercado, que é medido pelo beta, e vai considerar o prêmio pelo risco de mercado, que vai ser a diferença entre o retorno esperado do mercado e a taxa livre de risco. Tá? Então, o que eu considero como fator ali que pode influenciar? Eu considero o retorno do mercado e vou medir a sensibilidade do ativo em relação àquele mercado através do beta. E eu paro por aí. Já no APT, eu vou trazer aqui diferentes fatores esses macroeconômicos e de mercado, que podem influenciar aqui a precificação do meu ativo. Então, a inflação, a taxa de juros, o crescimento econômico, tudo isso pode influenciar. E para cada um desses fatores aqui, não só esses três, eu posso ter mais fatores, eu vou ter um beta, que vai medir qual que vai ser a sensibilidade do meu ativo à inflação. Será que se a inflação ela passar de 5% para 8%, eu posso esperar aqui que o meu ativo ele vai ter uma valorização mais ou menos proporcional a isso? Então, eu meço qual que é a sensibilidade do meu ativo em relação à inflação. Se eu considerar a taxa de juros, eu meço qual que é a sensibilidade do meu ativo em relação à taxa de juros. E aí a fórmula, ela é bem complexa, tá? Esse modelo, ele é mais complexo do que o QPM. Eu vou considerar a taxa livre de risco e eu vou considerar aqui o meu beta em relação a um fator macroeconômico ou de mercado, tá? Esse fator 1 aqui pode ser a inflação, Mas o beta em relação ao fator 2 pode ser meu beta, da taxa de juros, do crescimento econômico, de qualquer outro fator, mercado de câmbio, qualquer outro fator aqui que eu considere no cálculo. Para cada fator, eu vou ter um beta, tá? E dessa forma, eu consigo precificar aqui qual que vai ser o meu ativo. Ele é mais complexo? Ele é, tá? Então, só para a gente entender aqui um exemplo. Suponha que o retorno de uma ação seja influenciado por 3 fatores principais. Nesse exemplo, são 3. Poderia ser mais? Poderia. Inflação, que é o fator 1, taxa de juros e crescimento econômico, F2 e F3. As sensibilidades da ação a esses fatores são: para a inflação eu tenho um beta de 0,5, para a taxa de juros um beta de 1,2, para o crescimento econômico um beta de 0,8. Se a taxa livre de risco ela é de 4%, posso pensar aqui na Selic, a inflação é de 2%, e o aumento das taxas de juros é de 3% e o crescimento econômico esperado é de 5%, qual que vai ser o retorno esperado dessa ação? Vamos lá então. Taxa livre de risco, 4%, mais beta, para a inflação, 0,5, vezes a inflação aqui, que é de 2%, tá? Beta para a taxa de juros, que é 1,2, vezes a taxa de juros aqui, que é 3%, mais o beta, o crescimento econômico, vezes o crescimento econômico esperado, tá? Então, nesse exemplo aqui, o retorno esperado dessa carteira, a precificação que a gente fez através do APT é de 12,6%. Se a gente fosse fazer pelo QPM, a gente não consideraria esses fatores todos. A gente consideraria apenas o beta para o risco de mercado, O beta para o retorno de mercado, na verdade. Quanto que é sensível o meu ativo em relação ao mercado. E aí a gente pode colocar essas diferenças entre esses dois modelos de precificação. No QPM, o único fator de risco considerado é o risco de mercado, beta em relação ao mercado. No APT, múltiplos fatores de risco são considerados,
como taxa de juros, inflação, produtividade, câmbio, né, crescimento econômico, entre outros, permitindo uma visão mais ampla do que pode influenciar o retorno de um ativo. O CAPM ele é rígido ao se basear em uma única variável para explicar o retorno esperado. O APT ele é mais flexível, tá? E permite que diferentes ativos sejam sensíveis a diferentes combinações de fatores de risco. O CAPM ele é mais utilizado na prática porque ele é mais simples de ser feito, tá? É um cálculo bem mais simples. O APT ele é mais complexo, exige a identificação de múltiplos fatores de risco que pode dificultar a sua aplicação prática, porque além de ver quais são esses fatores que podem ser fatores de risco ali no meu ativo, eu ainda tenho que calcular qual que é a sensibilidade do meu ativo em relação a esses fatores que eu estou considerando.